Oi, gente, tudo bem? Vamos lá falar um pouco da microbiota das crianças? Então, vamos lá. Esse assunto é um assunto que a gente já comentou um pouco lá no módulo de agressão e defesa, então nós vamos relembrar algumas situações. Uma coisa importantíssima na nossa vida é a microbiota. A microbiota são aquelas bactérias que estão na nossa pele, nas nossas mucosas, que estão no nosso organismo em situação de simbiose, de mutualismo ou de comensalismo. Ou seja, elas podem estar apenas residentes ali, ou elas podem estar em situação de auxílio, então elas colaboram conosco e nós colaboramos com ela. Ou então elas produzem alguma coisa que vá nos trazer benefícios, né? Bom, essa microbiota que a gente fala aí que é determinante, a gente tem conhecido de 2010 para cá, com o avanço da biologia molecular, a importância dela em doenças assim da vida adulta. Então, é comprovado já uma relação dessa microbiota intestinal, que é considerada o segundo cérebro, com doenças, por exemplo, neurológicas, como o autismo, como o Alzheimer. Também essa mudança de microbiota é determinante para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa, obesidade. Então, é muito importante que essa microbiota seja equilibrada, que nós tenhamos um ecossistema equilibrado que produza mais substâncias saudáveis do que toxinas. Essa microbiota, se ela é saudável, ela vai nos auxiliar em todos os processos metabólicos. Microbiota intestinal agora. Se essa microbiota intestinal ocorre uma disbiose, que é uma alteração dessa microbiota, eu vou ter toxinas, principalmente das enterobactérias que estão no intestino, por exemplo, Escherichia coli, Klebsiella. Esses lipopolissacáridos que compõem a parede dos gram-negativos e que estão nessas enterobactérias podem ultrapassar aí a barreira intestinal. A gente chama de intestino vazado. A gente come tanta porcaria, tanta coisa ruim, que o intestino começa a abrir brechas, poros, as células começam a não ficar tão conectadas. E aí esse intestino vazado vai deixar passar esses lipopolissacárides, que são endotoxinas, que podem causar mal em qualquer lugar do organismo, inclusive males em outros órgãos. Então, eles causam uma situação inflamatória crônica, causando obesidade, diabetes, hipertensão. Eles podem causar lesões renais, esteatose hepática, enfim. Então, é tão importante o estudo dessa microbiota que a gente resolveu trazer isso um pouco para cá, para a gente conversar sobre isso, que é muito novo, vem de 2010 para cá, a comprovação de que isso realmente tem sentido, mas que são coisas aí, apesar de recentes, muito relevantes. Então, vamos lá passar o slide. Então, tá. Quais são os pontos-chave da formação da microbiota humana? Então, por que também eu tenho crianças que ficam doentes frequentemente, outras nem tanto? Então, a gente vai ver quais são os fatores que vão interferir nisso aí. O primeiro fator que interfere na microbiota do bebê é o nascimento do bebê. Existe um ponto bastante controverso, que eu não vou entrar muito em detalhes, que é se o útero é ou não é estéril, se as bactérias conseguem ou não colonizar, enfim. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso, mas não vamos entrar muito em detalhes, porque não tem nada comprovado ainda. Mas o que se sabe é que bebês nascidos de parto vaginal, com alimentação, amamentação exclusiva, né? Amamentação no peito da mãe exclusivamente, tem uma microbiota diferente daqueles nascidos por parto vaginal, mas que tomam leite de fórmula, que também tem uma microbiota bem diferente daqueles que nascem com parto cesárea. Então, o primeiro ponto é
Quando eu tenho um parto vaginal, eu tenho a colonização desse bebê com as bactérias que estão na mãe, no trato vaginal da mãe. Isso é extremamente importante, porque os lactobacilos estão aí em grande quantidade, né? E são extremamente importantes, são bactérias do bem. Então, o parto vaginal é extremamente benéfico para essa microbiota. Aqui, só para trazer para vocês que ainda existe muito... É muito obscuro o tema de saber se os micro-organismos podem ou não estar presentes aí intrauterino, né? Mas que, assim, nós temos autores que defendem, outros que não, que falam que o útero é estéril, enfim. Mas eu achei esse artigo bastante interessante, ele é de 2019, bastante recente, que ele defende o seguinte, que o útero é estéril, mas que o estresse da gestação pode causar uma inflamação, vocês estudaram lá no agressão e defesa, né? Aquela resposta TH1, TH2, enfim. O estresse da gestação, ele pode trazer uma inflamação que vai fazer uma mudança da microbiota da mucosa oral, da mucosa vaginal ou da mucosa intestinal. E que isso pode favorecer tanto problemas nessa gestação, nesse bebê, como problemas neurológicos que o artigo cita, como também pode fazer com que bactérias dessa microbiota que está desequilibrada se transloquem para o útero, causando aí daí ruptura de membrana, causando infecções intrauterinas, enfim. Então é bastante interessante essa visão, mas ainda é muito controverso esse tema. Já o tipo de parto e seu benefício, isso já não é mais nada controverso. Vocês já devem ter ouvido falar milhões de vezes, a Ana Lúcia deve ter falado milhões de vezes, que o parto vaginal é o parto normal, é o parto mais saudável, mais seguro, né? E uma das razões para isso é também a colonização desse bebê. O que acontece? Crianças nascidas por parto vaginal têm mais rapidamente contato com estafilococos epidermídeos, com lactobacilos, com bifidobactério, com bacteroidetes. Esse ecossistema está relacionado com melhora no sistema imune, com modulação do sistema imune. Essas bactérias já começam a ensinar esse sistema imune como é que ele vai reagir contra patógenos, contra agentes bacterianos. Claro, ele vai tolerar todas essas bactérias, mas isso já é uma modulação desse sistema imune. Enquanto no parto da cesárea, a gente vai ter crianças mais suscetíveis a asma, a alergias, fora que, como as crianças de cesárea ficam mais tempo no ambiente hospitalar, elas têm algumas espécies que não são comuns aí para as crianças que nasceram de parto normal, que estavam lá no ambiente hospitalar. Por exemplo, enterococos, enterobacter, klebsiella, né? Então, além disso, também é importante lembrar que, além do tipo de parto, se essa criança utilizou ou não antibióticos. Se você teve uma criança que nasceu antes do tempo, que foi para UTI neonatal, precisou do uso de antibióticos, logicamente essa microbiota vai estar toda alterada. E essa criança vai ter mais tendência a ter processos alérgicos, a ter mais infecções aí na infância. Bom, uma coisa interessante, e aí é mais a título de curiosidade mesmo, existe um trabalho que agora temos vários trabalhos nesse sentido, mas foi o primeiro trabalho que foi feito para tentar restaurar a microbiota vaginal. Então, ele colocou a gaze 1 hora antes na vagina da mãe, e na hora que o bebê nasce, ele passa a gaze na boca, no rosto, né, no corpo desses neonatos, e verifica que microbiota que sobrou lá depois de 30 dias. E ele verifica que ele consegue aumentar o número de lactobacilos e bacteroidetes. Então, é uma coisa interessante, porque a gente pode, mesmo com o bebê nascendo no parto cesárea, a gente pode aí dar esse pool de bactérias da mãe para esse bebê de uma forma artificial.
É claro que existe aí um risco dessa mãe ter algum patógeno, né? Algum agente patogênico nessa microbiota. Então, deve ser feito com cautela nesse sentido. Mas existem alguns trabalhos já defendendo essa técnica. Então, o primeiro ponto é como nasceu esse bebê. O segundo ponto é, ele foi amamentado? Então tá, amamentado lá, lógico, né? Amamentação aí feita nos 6 meses, como é indicado aí, pelo menos 6 meses pelo Ministério da Saúde, né? Leite materno, enfim. Desde 1990, a gente já sabe que bebês que são amamentados, né, têm o aleitamento materno aí, são menos vulneráveis a doenças, principalmente enterocolites. Por quê? Oligosacarídeos de cadeia curta, que são benéficos, estão no leite materno, recobrem o intestino desse bebê, e aí ele é alimento para bactéria boa. Além dele fazer uma proteção física, ele é alimento para bactéria boa. O leite materno também tem lactoferrina, que é uma substância antibiótica. E, claro, bebês que têm a alimentação da fórmula, além de não receberem IgA, de não terem esse fornecimento aí desses artifícios do sistema imune, a gente vai ter maior risco de obesidade e de asma. Esse trabalho, ele foi feito em 2017, ele comparou aí crianças, né, que tinham se alimentado com leite materno e verificou qual era essa microbiota intestinal desses bebês. Então, ele começa o artigo dizendo que os oligosacarídeos do leite materno humano são importantes para a saúde dessas crianças e substrato para bactérias benéficas. Eu queria trazer isso para vocês, porque eu acho que essa frase resume tudo o que a gente está falando. Então, esse estudo, ele analisa a microbiota de 33 binômios mãe e filho, ele analisa a microbiota com 4, 16, 20 semanas, e ele percebe, além de pequenas mudanças, se a mãe amamentava na chuva, no tempo seco, enfim, ele percebe que o bifidobacterium, Dialister e Prevotella, eles eram, assim, bactérias mais presentes nessas crianças que eram amamentadas pelo leite materno e não estavam associados com inflamações intestinais. Então, o primeiro ponto é como ele nasceu. O segundo ponto, como ele foi amamentado, como ele foi alimentado, né? Porque muitas mães deixam de amamentar e começam com 3 meses dar já alimentos para esse bebê, enfim. E o terceiro ponto é como esse bebê vive no meio. Então, eu trouxe 2 artigos sobre isso bastante interessantes. Tudo isso é muito novo. Como eu disse, de 2010 para cá, a gente teve um boom da biologia molecular e foi possível a metagenômica, a gente descobriu que metabólitos essas bactérias produzem. E foi possível a gente descobrir direitinho o que essa microbiota faz que ajuda ou não esse organismo a ser mais ou menos saudável. Bom, esse artigo aqui, apesar de não ser tão novo assim, é de 2010, ele compara, é muito interessante que ele compara crianças africanas com crianças europeias. E na nossa cabeça a gente vai falar, crianças europeias são mais saudáveis. Só que ele pega todas as crianças saudáveis, lógico, para comparar, ele não pode pegar as crianças africanas com desnutrição, né? Então ele pega todos, são crianças saudáveis, só que as crianças africanas vivem num ambiente mais rural. E as crianças europeias vivem num ambiente mais ocidental mesmo, né? Mais urbano. A alimentação das crianças do ambiente mais rural é a alimentação mais primitiva. E a alimentação das crianças europeias, a alimentação que a gente conhece ocidental aí. O que ele percebe? Ele percebe que a dieta dessas crianças africanas, ela fornece mais bacteroidetes, mais firmicutes, mais Prevotella, que são bactérias que produzem butirato, que é benéfico para o sistema imune, que é uma substância extremamente importante aí no intestino. E que a dieta ocidental provoca uma maior quantidade de enterobactérias no intestino. E as enterobactérias são aquelas que têm o lipopolissaccáride, que pode ser
né, pode causar aí o intestino vazado, pode dar essa toxicidade para esse organismo, né? Essa inflamação crônica que eu disse. Então, eu achei bastante interessante esse artigo. E tem um outro mais recente de 2019 que faz parecido, faz semelhante. Ele compara crianças que vivem no ambiente, né, de fazenda com crianças do ambiente urbano. O que ele acha nesse artigo? Que a asma é menos frequente nos ambientes agrícolas, é o esperado, né? Que os ambientes urbanos têm menos bactérias protetoras, portanto, tem mais citocinas inflamatórias neste intestino. E aí, esse bebê, ele vai crescer, né? E ser aí uma criança aí pré-escolar, enfim, né? Que passa por todas as fases aí. É importante, esqueci de dizer aqui na parte das fazendas, que também quando as crianças estão em ambientes agrícolas, elas têm mais contato com o meio, mais contato com bactérias e com fungos que estão no meio ambiente. Isso também modula o sistema imune, principalmente na primeira infância, ok? E aí esse bebê cresce. E aí, quando ele cresce, a gente vai ver aí, quando ele vira, né, uma criança ou até um adolescente, um adulto, a gente vai perceber, por exemplo, que quando você tem uma microbiota cutânea bagunçada, que é a disbiose, desequilibrada, você pode ter fatores que possibilitam você ter dermatite atópica. Essas crianças, 15 a 30% das crianças e 2 a 10% dos adultos têm essa dermatite atópica, que é uma doença inflamatória da pele. E está extremamente relacionada com essa disbiose cutânea. Olha que interessante. Outra, por exemplo, esse da Nature, uma revista de alto impacto, né? A microbiota protege contra infecções respiratórias, né? Por conta de sinalização com os neutrófilos. Olha só que legal, né? Outros artigos importantes nesse sentido. Os efeitos funcionais da microbiota em doenças respiratórias crônicas. Quer dizer, se eu tiver uma microbiota mais funcional, eu vou ter menos doenças respiratórias crônicas. A disbiose materna e neonatal, né, associada com diabetes mellitus gestacional. Então, eu já contei para você, não lembro se eu contei para você, se não contei, provavelmente vou contar no Saúde da Mulher, eu já tive, na minha primeira gestação, diabetes gestacional. Quando eu engravidei da segunda gestação, eu falei, gente, eu vou ter diabetes gestacional de novo. Porque todo mundo, em todo livro que você olha, a chance é muito grande. Mas eu controlei muito a minha alimentação nesse período e fazia muito exercício físico. Eu não tive diabetes gestacional. Tal qual está ligado com o seu modo de vida, essa microbiota que você forma, essas doenças relacionadas. A microbiota nasofaringe e o transcriptoma do hospedeiro, esse transcriptoma é o que tem ali, né, o genoma das bactérias e dos vírus que tem ali, e severidade de doenças em crianças com doenças respiratórias pelo vírus sincicial, que é um dos vírus mais importantes em crianças. Então, olha só, será que essa microbiota, então, que ela, quando ela está desequilibrada, ela permite que esses vírus consigam causar infecção porque ela não modulou de forma correta esse sistema imune? Então, essa é a grande sacada que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Problemas gastrointestinais, nutricionais, endocrinológicos e de microbiota no transtorno de aspecto autista. Então, já existem vários trabalhos tentando relacionar esses problemas de microbiota, esses aspectos nutricionais com crianças com autismo. E sobre as infecções nas crianças? Bom, quais são as infecções mais frequentes nas crianças? As infecções de vias aéreas superiores, gripe, resfriado, sinusite, faringite, faringoamigdalite aguda estreptocóxica, laringite viral aguda, são as mais importantes.
Depois a gente vai falar da mais importante infecção de vias aéreas, mas que não é superior, né? Que é a pneumonia. A gente já vai falar já já. Então, as infecções de vias aéreas superiores, por exemplo, gripe e resfriado, são muito frequentes em crianças, principalmente em crianças menores de 5 anos, onde o sistema imune ainda não está totalmente modulado. Então, quais são os vírus mais importantes? Quais são os vírus mais frequentes? Influenza, rinovírus, coronavírus, não o Covid-19, né? Claro, os outros coronavírus. Vírus sincicial respiratório, para influenza, Coxsackie, que dá umas feridas na boca terríveis, adenovírus. E essas infecções simples, mas que para mãe são a morte, tá? Eu sou mãe, sei dizer isso. Podem ser infecções que dão complicações graves, como a pneumonia, por exemplo. Então, ela tem que ser monitorada. Outra infecção importante, a sinusite aguda, né, inflamação dos sinos, é uma infecção bacteriana dos seios paranasais. Ela dura menos de 30 dias, mas via de regra, como ela é causada por bactérias, ela é tratada com antimicrobianos. Os agentes virais podem estar associados ao quadro de sinusite, mas o que a gente tem mais frequente são as bactérias causando essas infecções. Inclusive, o tratamento antibacteriano é de 15 dias, é um tratamento bem extenso para impedir que outras complicações apareçam. Outra IVAS bastante importante na criança é a faringoamidalite aguda estreptocóxica. Essa aqui, causada pelo Streptococcus pyogenes do grupo A, que é a bactéria que causa faringoamidalites também nos adultos, né? É a bactéria mais importante das amidalites, enfim. A gente tem que ter um cuidado extra com a criança, porque como o sistema imune até os 5 anos ainda está muito ineficiente em alguns pontos, esta infecção aguda estreptocóxica pode dar quadros, complicações diferentes e graves, como abscessos, otites, esses não tão graves, né? Mas vamos lá. Febre reumática e glomerulonefrite difusa aguda. A Fabrícia explica no vídeo dela sobre pneumonia, que é esse último vídeo que ela fez, por que essas infecções podem acometer outros órgãos, dando essas infecções mais graves. E, por último, a laringite viral aguda, que é a croup viral. É uma inflamação subglótica da laringe e, geralmente, quando a criança está com uma infecção viral qualquer de vírus respiratório. Então, quando ela está aí com gripe, com resfriado. Geralmente acomete lactentes e pré-escolares. Então, pessoal, qual que é a maior preocupação da IVAS na criança? É claro que se eu tiver, né, que eu tenho aí o que eu acabei de falar, da glomerulonefrite, da febre reumática, né, que podem ser complicações importantes, mas a mais frequente é a pneumonia, que é uma infecção respiratória aguda que pode ser muito grave, principalmente em crianças. Então, a gente tem tanto a pneumonia viral quanto a bacteriana em crianças. E a viral é até mais frequente. Só que a bacteriana, apesar de ser menos frequente, a gente se preocupa mais, porque ela pode ser mais grave. O que é a pneumonia mesmo? A pneumonia é uma inflamação do tecido pulmonar. A incidência de pneumonia é 5 a 10 vezes maior em países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. É a terceira causa de óbitos em crianças no nosso país e é só superada por afecções perinatais e doenças infecciosas parasitárias. Bem em contexto de país em subdesenvolvimento, né? São todas infecções, uma mortalidade evitável. 12,8% dos óbitos ocorridos nas faixas etárias de menos de 1 ano e de 1 a 4 anos. Como que eu trato essas pneumonias?
Bom, depende. Se for uma pneumonia comunitária, você pode aí extrapolar epidemiologicamente que se trata do Streptococcus pneumoniae. E provavelmente ele vai responder bem às penicilinas. Então, de praxe, a gente vai usar amoxicilina, que é uma aminopenicilina, e uma penicilina procaína, que também eu vou ter bons resultados. Se eu estiver falando de uma pneumonia já mais grave, mais no ambiente hospitalar, né? Essa criança está hospitalizada, enfim, eu vou pensar, se for proveniente da comunidade, eu ainda posso usar penicilina, né? Vou usar penicilina ou ampicilina, mas se for uma infecção mais hospitalar, eu tenho que pensar em antibióticos mais potentes, porque os agentes podem ser agentes mais resistentes. Então, eu vou pensar na oxacilina, que é uma penicilina estável, que é para aqueles estafilococos que produzem penicilinases, então, para o estafilococcus, ela seria uma boa opção. E também cobre aí os estreptococcus, associada a cloranfenicol ou a ceftriaxona. Ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração, que apesar de amplo espectro, é muito boa para gram-negativos. Então, já ir pensando que pode ser um outro agente aí do hospital causando esta infecção, ok? E quais são os fatores de risco para a pneumonia? Aqueles que vocês já conhecem. Aglomeração de crianças. Então, crianças que estão em creches, em escolas, tendem a ter mais IVAs e podem ter mais episódios de pneumonia. A baixa cobertura vacinal, baixo nível socioeconômico, claro, né? Falta de cuidados mesmo básicos aí. Há crianças que nasceram com baixo peso, que não foram amamentadas de forma correta, que são desnutridas, o sistema imune é deficiente. Ou pode ocorrer que essa criança teve a IVAS, a mãe achou que aquilo ia ceder, ia passar, e foi agravando, e ela demorou a procurar assistência médica, isso é muito comum. Muitas crianças pequenas na família, é uma aglomeraçãozinha, né, de crianças, e quando tem um fumante na família. Por quê? Porque o tabagismo, a aspiração dos componentes do cigarro, que são componentes extremamente tóxicos para a criança, eles fazem lesões nessa mucosa e permitem a entrada de micro-organismos e causando aí as infecções a posteriori, ok? Então, quem que é mesmo Streptococcus pneumoniae? Lá no Agressão e Defesa, lembra que a gente fez Staphylococcus, cachos, áureos e não áureos. Streptococcus, cadeias, Piógenes, Pneumoniae e a Galacte. Então, a gente falou lá no MAD, no Agressão e Defesa, do Streptococcus Streptococcus piógenes, que causa infecções de orofaringe. E agora, a gente vai entender um pouco do Streptococcus pneumoniae, que o próprio nome já diz, que causa pneumonia. Não é o único agente, tá, gente? Nós temos diversos agentes aí envolvidos. Mas eu escolhi falar dele, que já é um velho conhecido aí da família dos estreptococos de vocês e é bastante frequente em pneumonias em crianças. Então, vamos lá. Por que esse Streptococcus pneumoniae pode ser um agente importante na pneumonia? Primeiro, porque ele tem como fator de virulência, ele é um gram positivo, ele tem o ácido lipoteicoico e o ácido teicoico, que vão fazer a adesão nas células humanas, que é os fatores de virulência que a gente estudou lá no Agressão e Defesa, os mesmos dos gram-positivos que o estáfilo tinha, que o Streptococcus piógenes tinha. Então, o ácido teicoico e o lipoteicoico. A gente tem aí também uma proteína super importante que chama pneumolisina, que é uma citotoxina. Como ela é uma citotoxina, ela faz o quê? Ela destrói células, ela destrói alvéolos. Ela, além de tudo, é uma evasina. Então, ela escapa da fagocitose,
né? Ela faz com que o Streptococcus escape da fagocitose. Então, além da pneumolisina ser citotóxica, ela ajuda a essa bactéria escapar da fagocitose. É uma evasina, lembram? Essa bactéria tem outra evasina, que é a cápsula. Lembra o escudo de força? Que protege ela também da fagocitose? E, além de tudo, ela tem uma IgA1 protease. Lembra que as mucosas estão todas protegidas com IgA? Por isso é importante a amamentação, quando toma o leite materno, recobre essas mucosas do trato gastrointestinal de IgA, que vão fazer a proteção desses locais. Pois ela tem uma IgA1 protease, que vai aí acabar com a graça das imunoglobulinas, né? Que estão presentes na mucosa. Tem outras proteínas menos importantes, mas eu queria ressaltar essas aí. E aí a gente tem aí componentes que inibem o complemento, nós temos aí hidrogênios, né? Peróxido de hidrogênio, que vão aí fazer um dano tecidual, enfim, a gente consegue ver que essa bactéria tem um poder patogênico, mas ela faz parte da microbiota oral sem causar nada. Então, olha só, a bactéria, no local que ela é tolerada, aonde ela colonizou e é tolerada, ela consegue se manter ali naquele ecossistema numa relação de equilíbrio. Mas quando eu tenho um desequilíbrio dessa microbiota, então eu vou ter a possibilidade dessa migração ou da multiplicação dessa bactéria nesse sítio causando alguma infecção, ou da migração dessa bactéria para outros locais causando infecção. Bom, então, infecções das vias aéreas, as mais importantes, talvez em crianças. E em segundo lugar, na verdade, em terceiro, uma das primeiras seria as diarreias em crianças. Como a gente já falou lá no módulo de drama, eu resolvi não falar muito delas aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito, a gente vai estar respondendo na hora da aula. Mas, então, em primeiro lugar, talvez a gente tenha aí as diarreias, em segundo lugar, as infecções respiratórias, e em terceiro lugar, as infecções urinárias na criança. Então, graças a Deus, a infecção urinária não é tão frequente assim. Ela comete aí 4% das crianças até os 12 anos. Geralmente são meninas. Por quê? Porque o trato gastrointestinal é muito próximo do trato vaginal. Então, isso faz com que exista uma relação aí, uma migração dessas bactérias. Você coloniza esse trato vaginal com essas bactérias e qualquer bobeira do sistema imune, qualquer diminuição dos lactobacilos, essa bactéria consegue ascender e ir até a bexiga, causar essa cistite. Ok? Então, por isso as meninas são mais acometidas. Qual é a maior preocupação das infecções urinárias na criança? A pielonefrite, que é essa infecção subir até os rins, até os néfrons. O que acontece? Quando você tem uma infecção, né, uma cistite, uma infecção ali localizada, às vezes você nem vê alteração no hemograma. A gente já até falou sobre isso, acho que em algum momento. Porque é uma infecção mais localizada. Quando essa infecção consegue ascender até o néfron, aí a gente vai começar a ter alterações sistêmicas, alteração no hemograma, febre, dor nos flancos. E é muito perigoso isso em crianças, principalmente com menos de 6 meses. A gente pode ter danos renais e hipertensão que foram provocados por essas infecções que não foram tratadas. Por isso, a gente deve ficar bastante atento com crianças com infecções urinárias, né? Que tenham infecções aí urinárias. O agente mais comum, como no adulto, é a Escherichia coli também, por conta da proximidade com o trato gastrointestinal. E o que eu uso para tratar? Eu tenho aí crianças que não usaram antibiótico durante a vida. Então, eu tenho provavelmente uma Escherichia coli que ela responde bem aos antibióticos, mesmo antibióticos mais simples. Não é uma Escherichia coli resistente.
Então, eu consigo tratar com aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, eu consigo tratar com cefalosporinas, às vezes até de segunda geração, né? Embora para gram-negativo, terceira e quarta geração são melhores, mas como eu tenho Escherichia coli, nesse momento, Escherichia coli sensíveis, provavelmente, porque essa criança não teve utilização de antibiótico, não teve pressão seletiva, essa bactéria não desenvolveu ainda resistência, eu consigo tratar com medicamentos muito simples, sulfas. O número de infecções e a gravidade das infecções nessas crianças estão relacionados com o quê, professora? Isso aí é motivo de estudo já há muito tempo. Por que existem crianças que têm o sistema imune, parece que mais potente, que elas passam a infância sem ter muitas infecções, tem ali num período ali até 1 ano e depois passam sem ter muitas infecções, são crianças que evoluem de forma mais saudável, e outras crianças que têm processos alérgicos, né, como a asma, recorrentes, que têm processos infecciosos recorrentes. Então, isso é fonte de estudo há muito tempo. E o que a gente sabe? A gente sabe que tem fatores genéticos envolvidos, que pais com processos alérgicos, né, pais asmáticos, têm filhos que têm uma maior propensão a essas doenças alérgicas. A gente sabe que tem um fator de cuidado, tanto que crianças que vivem em situações mais de mais pobreza tendem a ter mais infecções, não alergias, mais infecções, por falta de cuidado, às vezes, com alimentos, com a água que se bebe, cuidados básicos de saneamento, né? A gente sabe também que tem fatores relacionados à microbiota, como eu já disse, o parto, a amamentação, que tipo de alimentação recebeu, qual a exposição ao meio ambiente. Então, nós sabemos que crianças aí que começam a ser alimentadas com miojo, com bolachas, com iogurtes, né, com essas coisas mais industrializadas, tendem a ter uma microbiota mais deficiente, mais desbiótica, e a exposição a agentes patogênicos também é uma coisa importante. Se eu tenho uma criança que do 0 a 3 anos ela fica com a babá em casa, ela vai ter menos propensão a ter as infecções que uma criança que vai para a creche, é claro. Mas a gente não sabe muito bem ainda se isso é benéfico ou não, né? Então, assim, sempre o pediatra vai pedir para que a mãe pese o quanto isso está pesando na vida da família, porque é necessário esse contato com agentes patogênicos para desenvolver a imunidade. Então, pessoal, até aqui eu acho que o motivo, né, desse vídeo era a gente conversar um pouco sobre por que é importante as coisas que vocês estão conversando na tutoria. Por que o parto vaginal é melhor? Por que amamentar é tão importante? Não é só por conta das imunoglobulinas. Essa amamentação também ajuda a ter uma microbiota mais saudável. Por que a alimentação dessa criança deve ser bem regulada? A gente deve colocar para a mãe que ela não pode dar bolacha, que ela não pode dar doce, e nananã. Coca-Cola, né? Tem cada coisa aí, que bebê de 6, 7 meses bebendo Coca-Cola. Por que de tudo isso? Porque essa microbiota vai fazer parte dessa criança para o resto da vida. E quanto mais desequilibrada, mais problemas essa criança tende a ter, tanto na primeira infância, quanto ao longo da vida. Ok? Qualquer pergunta a respeito da aula, né? Se vocês puderem, já assistam a da Fabrícia, que é curtinha também, sobre pneumonia, e qualquer pergunta a respeito da aula, estaremos esperando vocês sexta-feira, 3h30, tá bom? Beijo! Amor!